Boa noite a todos. Novamente estamos aqui, irmãos de luz. Tivemos um problema técnico aqui de conexão, mas tudo dentro da normalidade acontece. Estaremos retomando a conexão com nossa amiga surpresa. Quando aparecer o rosto, vocês vão saber quem é. Obrigado pelos que estão chegando. A surpresa de hoje, expositor espírita, Júlia Maria Ferreira, boa noite. Seja bem-vinda ao Irmãos de Boa Luz. noite. Obrigada, eu que agradeço. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, e você? Estou lhe vendo perfeitamente, iluminada, cheia de graça. Que bom! Mas para descontrair um pouquinho, relaxar, enquanto o pessoal está se ajeitando nas cadeiras aí, está chegando. Seus seguidores estão chegando com força aí, que eu já conheço mais ou menos os meus aqui do Irmão de Luz. Obrigado a todos aí. Obrigada. Minha mamãe, mãe entrou de Nalva. Para quem não me conhece, sou Manuel Trajano, sou do grupo Irmãos de Luz. Nosso grupo nasceu há cerca de 16 anos, chamado Yahoo Grupos. E temos na internet aí, passando um pouquinho pelo Orkut. Alguém vai me chamar de velho, mas eu passei pelo Mirk e pelo Orkut. Hoje estamos no Facebook, no Zap para selecionados. Temos páginas do Irmão de Luz. E semanalmente fazemos nosso encontro aqui para compensar esse período de pandemia. A gente vem fazendo 19 horas aqui, nossas lives individuais ou em dupla, para preencher um pouquinho o tempinho de vocês aí nesse tempo de pandemia. E hoje eu tive uma indicação aí da minha amiga Solange Dória, que com certeza daqui a pouco aparece aí, Izade, minha irmã, amicíssima de Solange aí também. Júlia, indicação aí da minha amiga Solange Dória, velha amiga de muitos anos. E, Júlia, por favor, novamente, com desculpas, eu peço desculpas pela conexão também, se apresente, sua formação, seu centro de origem. Dizem que a gente tem um centro, né? Quando a gente vira palestrante, a gente é de todos, né? Mas qual a sua origem? Esse é o recado aí para nossos seguidores. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Já estou identificando aí minhas amigas que entraram. Muito obrigada. Obrigada também pela paciência. Me passa aqui, ó. Todo mundo passa aqui. Travou um pouquinho a sua imagem. Tá dando para me escutar, todo mundo? Tá ok? Em tempos chuvosos, a internet daqui piora, então o Wi-Fi fica mais complicado. Então, muito obrigada pela paciência de todos e por permanecerem conosco. Meu nome é Júlia Maria Ferreira, eu sou psicóloga, recém-formada, sou espírita, frequento o Centro Maria de Nazaré, né, meu centro de origem. Minha amiga que me apresentou esse centro, Ana Clara, ela está aí presente também aí no bate-papo. Obrigada, amiga. Ela me convidou... Obrigado, Ana Clara. Ela me convidou para ir ao centro quando tínhamos 9 anos de idade. E aí eu achei bem interessante, fui conhecer, entrei na evangelização infantil e estou lá até hoje, né? Fizemos parte do grupo de jovens do Maria de Nazaré. Na verdade, quando nós iniciamos através da evangelização infantil, não tinha um grupo de jovens. E aí nós fomos amadurecendo, né? Ficando mocinhas e conversamos sobre a possibilidade de conversar com os dirigentes para que pudessem colocar um grupo de jovens, criar um grupo de jovens, para que possamos discutir, né, o espiritismo, estudar, fazer um grupo de estudos para jovens. E com isso a gente conseguiu fundar esse grupo de jovens que até hoje segue firme e forte. E através desses estudos eu me inspirei também para começar a fazer as palestras. Comecei a fazer palestra aos 15 anos, 15 e 16 anos, no Maria de Nazaré. E a partir daí recebi convites para fazer palestra em outros centros. Muito bem-vindo mais uma vez. Para os seguidores aí de Júlia, aqui agora os seguidores estão tudo junto e misturado.
Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Trajano. Ao contrário do que a maioria dos expositores espíritas, eu não sou da área de humanas, eu sou da área de exatas. Mas como já me chamaram muitas vezes, eu sou um engenheiro social. Eu sempre debandei para o lado do relacionamento humano. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, então sempre eu prezei pela questão da ambiência, de mediação de conflitos, a questão que você conhece bem aí, a psicologia organizacional, né, das empresas. Então, é uma área que me atrai muito, embora eu tenha que aplicar de vez em quando a legislação e a operacionalidade, mas eu procuro humanizar a minha área, cartesiana, né, como o pessoal fala, né, muito de lógica, certo, errado, a gente... Até porque eu já me afastei dos números há muito tempo, né? Eu sou engenheiro civil de formação, mas já estou há 21 anos na área de segurança. E minha área, meu forte, modéstia à parte, pelo que o pessoal fala, sempre foi a parte da conversa e do diálogo. E eu comecei no espiritismo justamente também, como a grande maioria, né? Observando os fenômenos, não com 9 anos de idade, mas com quase 19. E nessa caminhada eu fui vendo os fenômenos, eu já tinha uma atração pela ciência. E o bom do espiritismo, né, Júlia, é que tem perfis diferentes, né? Tem gente que é mais parada para a parte de história, a parte de texto, a parte de psicologia, tem gente que é mais para a parte da da ciência, caridade né? mesmo, da obra que a gente vai falar. Eu já sou daquele que sinto uma atração mais pela questão da ciência. Eu gosto muito dos fenômenos, não que eu fique querendo chamar fenômeno para mim, mas eu gosto de ir além da, como diz Kardec, da inteligência das ações por trás das mesas girantes, né? Eu gosto dos fenômenos, mas já vivi em termos práticos, assim, não comigo, que eu sou muito, o pessoal diz, eu não manifesto, eu não falo, não ouço. Se eu tiver algum tonzinho aí que dizem, sou da parte de falar. Eu falo muito. Da oratória, né? O É dom da oratório. palavra. Mas isso aí, hoje eu vou aceitar que isso aí existe, né? O pessoal fica aí dizendo que tem. Mas, assim, só para resumir essa introdução, eu comecei na parte prática e passei um tempo parado, né, irmã, por causa do vestibular à faculdade. E como a vida nos atrai para as nossas missões, né? Eu acabei sendo chamado pela como fala, né? Na Cobem, ali em Brotas. Eu conheci de perto a Casa Espírita, que a gente vai falar hoje. E de lá, por questões da vida, de relacionamento, de namoro, de coisa namorada, que também era espírita, a gente foi convidado para conhecer a Caridade Legal. Espírita Irmã Sheila, que se tornou a minha casa, assim, né? Lá eu fiz curso básico, educação mediúnica, avançado, todo aquele processo, né? Que a gente diz assim, só não tem o certificado, né? A gente passa para todo aquele processo. E quem me abriu as portas para começar a falar em público, o doido, foi Arival Neto, um grande palestrante amigo, que disse, Trajano, a espiritualidade disse que você já está pronto. Não me falaram nada, não. Então pode vir, rapaz. E eu comecei lá no semeador, no Campo da Pólvora. Massa. Ok? Eu vou me apresentar também para você e para o seu público também aí, que a gente está começando aqui 7h15, mais ou menos 7h20, porque o Instagram, para quem não está familiarizado, ele tem um tempinho de 1 hora, mas é um falso 1 hora. Às vezes ele derruba com 59, 58. Então a gente não vai confiar nisso. Vamos ter disciplina, 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 Sim, para sim. O trabalhar com 50 ensinamento de minutos, que não Emmanuel. palestra, e deixar o restinho para considerações, perguntas, a gente vai levando aí, tá bom, Júlia? Ok. Vamos aos trabalhos? Vamos lá. Repetindo a introdução que a gente fez ali, para a gente fazer nosso bate-bola de hoje, a gente vai falar sobre a casa espírita e as práticas espíritas. E nossa base, Júlia, conforme a gente alinhou, né? A gente usou como nossa referência Aconteceu na Casa Espírita. Para quem quiser ler, né? É um livro muito bom, fácil, de Emanuel Cristiano pelo Espírito Nora. Eu tomei a liberdade também de adicionar a literatura de Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda também, que também é fininho, para quem não gosta de ler muito, né? Tem desculpa de grossura, são livros finos, e falam todo o ambiente de bastidores da casa espírita, em relação aos médicos, os palestrantes, a questão das vaidades, né? A psicologia. E eu gostaria de introduzir assim, Júlia, se você me permitir, ou você quer começar? Quer começar a falar da casa ou eu começo? Como a gente faz? Pode começar. Pode ir que Então, eu vou dar pego só o meu pontapé caminho. inicial. A casa espírita, para quem não conhece os bastidores, assim, não está familiarizado,
propósito educativo, orientativo, pedagógico, orientador, não só da doutrina espírita, como dos fenômenos também, das curiosidades, dos simpatizantes, tem público de tudo que é jeito lá dentro. A gente está com as portas abertas a todos. Mas geralmente quem é médico e começa a florar, o ideal é que procure um centro espírita, porque lá vão ter pessoas preparadas para poder orientar. Quem quiser ser palestrante, quem quiser falar em público, ter toda aquela linha de estudo, os grupos de estudo. Ah, Trajano, eu posso fazer em casa? Pode, mas é bom ter uma orientação pedagógica, né, Júlia, sobre a questão da linha de pensamento, para ter todo aquele cuidado, né? E o centro espírita, a casa espírita, não é só estudar Kardec e ter fenômeno mediúnico, ele é também a prática da caridade mesmo, material, pega de sopa, visita hospitais, a creche de abrigo, parceria e intermediação, donativos. Então, o centro espírita vai muito além do que muitas pessoas pensam, quando a gente vê em programas de humor aí, às vezes escrito centro espírita, e lá dentro tem uma ação de Umbanda, Candomblé, que o pessoal mistura, né? E cada religião dessa merece seus respeitos. Mas a gente tem um papel, né, Júlia, assim, de esclarecimento para tornar a pessoa cada vez melhor cidadã, né? Sim. Incluir de pertencimento social, como diz na área de serviço social, né? Tem uma frase, Manuel, de Allan Kardec, na verdade, que ele diz o seguinte, para mim é um lema, né? Ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, que são as mesmas coisas, né? Pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações, as suas más tendências. Então, o verdadeiro espírita, ele é identificado pela sua transformação moral. Por isso que a gente não deve colocar o foco nos fenômenos, né? Os fenômenos são consequências, é claro. Eles acontecem, eles fazem parte da nossa doutrina, da caridade, da própria caridade, né? É uma forma de se praticar a caridade, de ser instrumento, né, de Deus. Porém, a transformação moral é o mais importante, porque qual é o nosso principal objetivo aqui na Terra? A evolução. Estamos aqui para evoluir, tal como um pássaro, que precisa de 2 asas para voar. É uma asa, que é a asa do conhecimento, que nós conseguimos desenvolver através do progresso intelectual, e a outra asa, que é a asa da amorosidade, que nós conseguimos alcançar através do nosso progresso moral. Então, se a gente não tiver, né, esses alicerces, que é o alicerce do progresso intelectual, que a gente se consegue através dos estudos, os estudos disciplinados, né? Tanto que Kardec também nos convoca, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, para a gente estar sempre desenvolvendo o nosso lado intelectual e nosso lado moral. Então, aquelas pessoas que só focam na parte mediúnica, né, nos fenômenos, muitas vezes elas são atraídas ao espiritismo por conta disso, de uma curiosidade, né? Elas chegam lá curiosas, mas não conseguem colocar em prática a verdadeira proposta, que é a reforma íntima. Tanto que na parábola do semeador, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a parábola do semeador. E diz o seguinte, tem pessoas que a palavra, que é o Evangelho, chega ao coração assim como uma semente que cai numa rocha. Uma semente que cai numa rocha, ela não vai conseguir se infiltrar ali, ela não vai conseguir crescer, se desenvolver. Ou seja, são aquelas pessoas que estão totalmente fechadas ao ensinamento do Evangelho. Elas não acreditam e elas nem querem ouvir falar, né? Tem aquelas pessoas que elas são atraídas pelos fenômenos. E elas vão lá por curiosidade, mas também não procuram se aprimorar, não procuram evoluir, né, na parte moral da doutrina, não valorizam o conhecimento moral. Tem aquelas pessoas que elas gostam da parte moral, do Evangelho, de assistir palestra, de escutar, de estudar, mas para aplicar nos outros e não em si mesmas, né?
Porque isso a gente faz por conta do orgulho. Todos nós ainda precisamos trabalhar o orgulho em nós. Que, de acordo com o Evangelho, o orgulho e o egoísmo são os pais de todos os vícios. Então, é essa cegueira que nós temos de sempre querer estar aplicando conhecimento nos outros e não em nós mesmos. Mas tem aqueles corações que são como solo fértil, né? Que quando a palavra, que é a semente, é lançada, produz bom fruto. Porque a pessoa está aberta para a sua própria transformação. Então, eu gosto muito dessa passagem. Você me fez lembrar um pouquinho daquela passagem da parábola de Jesus sobre a parábola do semeador, né? Você falou aí em questão de resistência, rochoso. Muita gente não entende, né? Mas falar, você semear para poder colher o solo fértil é o coração, né? Os corações mais endurecidos, como rochas, até os mais férteis, tipo humus, né? São aqueles mais já propensos, não digo evoluídos, mas pelo menos propensos a querer se melhorar e evoluir, né? Uhum. Exatamente, é a vontade. Né? Isso, só da pessoa sentir a necessidade, a vontade de evoluir, de estar envolvida nessa tarefa espírita. Porque o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. E a caridade que nós acreditamos, que nós defendemos, é a caridade despretensiosa, através da humildade, né? Tanto que no livro que você citou no início, que eu recomendo muito, que aconteceu na Casa Espírita, tem vários exemplos assim, de médiuns que são bons trabalhadores, bons instrumentos, porém são tomados pela vaidade, pelo orgulho, né? De querer ser estrela, de querer ganhar uma posição de destaque em relação aos outros, de competição, e acabam abrindo brechas a obsessores, a influências negativas. Isso aí, exatamente. E sempre quando eu gosto de falar desse assunto, Casa Espírita, eu sempre tem nesses livros, né? Todos os dois que a gente citou, a gente olha pelo ângulo do trabalhador voluntário e o frequentador. E, como eu disse, o frequentador, às vezes, você tem lá um simpatizante, tem um curioso, tem aquele que quer estudar, trabalhar, tem aquele que quer trabalhar, mas não quer estudar. Então fica difícil, né? Porque uma coisa que a gente puxa de Kardec, justamente, a Casa Espírita é um centro que, fisicamente, ele está ali, tem tijolos, telhado, tudo. Mas para o plano espiritual, a Casa Espírita não tem paredes e ela se projeta realmente até lá, que é o mentor da casa, os guias, né? E ela tem essa coisa não tem paredes, né? Resumindo. Então, quando você está doutrina mediúnica ou da própria palestra, você vê que há fenômenos lá dentro que são invisíveis aos olhos de muitos, né? Mas estão ocorrendo as assistências ali. Então, sempre lembrar também, trazer para a realidade, uma coisa que eu não posso deixar de passar em branco, é que trazendo para o ambiente físico da Casa Espírita, a Casa Espírita é um lugar que precisa de uma administração enxuta, tem que ter visão de gestão mesmo, financeira, planejamento, organização de calendário. Muitas pessoas não têm ideia disso. E às vezes, quando o centro está muito, digamos, repetindo, bora doar, bora ajudar, é porque não cai do céu o dinheiro. Ela precisa pagar o IPTU, a luz, o telefone, a internet, né? Precisa pagar os impostos para poder manter aquele conforto para você. Parece clichê estar falando isso, né? Mas às vezes muita gente acha, pô, eu já vi gente no pé do meu ouvido lá, eu lá fazendo meu trabalho, muita gente pedindo, esse centro fala demais em dinheiro, pô, isso aqui tá... É porque o dinheiro não tem que sair do bolso de quem administra. Ele pode até sair em última hora, claro, como muitas vezes ocorre, mas cada um não é obrigatório, é uma questão apenas você limpa, lavada, custou detergente, né? Então, essa manutenção da casa, manter o ar-condicionado limpo, gente, tudo tem um custo. Então, quando a gente fala em ajudar pela casa que ele acolhe, por isso que eu estou chamando reflexão aqui antes de falar da prática, porque para manter aquilo ali, eu nesses 20 e poucos anos de espiritismo, eu já vi casa espírita ser fechada, despejada mesmo, de aluguel. Mas olha a caridade. Gente, é a cabeça de quem quer despejar. Cada um está no seu nível de evolução e tem suas necessidades também. Então a gente não pode julgar, né? Porque às vezes quem está ali
precisando daquele imóvel, lugar, a gente não pode julgar ele, entregar a Deus, né? Vamos procurar outro lugar, de repente uma porta se fecha, a outra abrir. Não, tem muita gente que julga, né? Então tem muitas casas que fazem sorteios, etc, tal, para poder se manter mesmo. Tem gente que quer aluguel e quer virar própria. Eu tô falando isso pela irmã Sheila também, quando eu conheci na Rua das Rosas, e foi enchendo de gente, que ficava a gente do lado de fora na rua, ouvindo na base do microfone. A irmã Sheila sentiu necessidade de um mais confortável e maior. Só que para isso tem um custo. E aí, muita gente não entendia, né? Pô, é questão, eu tô ali só falando de dinheiro. Mas é porque hoje está com a sede própria, né? Mas foi um processo de anos. E eu conheço centros aqui, que eu não vou citar nome por uma questão, claro, de ética, tudo, que não me autorizaram, né? Mas outro, um centro lindo. Mas está matando um leão por dia para poder pagar a conta, né? Não é fácil, não. E o centro, como você falou, precisa de se manter, né? Precisa ter uma renda ali. E todos os colaboradores estão utilizando dos recursos. Tem energia, tem a manutenção da casa. Então, cada um de nós que somos frequentadores, trabalhadores, temos que ter essa responsabilidade, essa consciência de estarmos doando, né, o quanto pudermos para a manutenção da casa. A casa espírita, eu costumo falar assim, que a casa espírita é um educandário, é uma escola, né, que a gente vai para aprender mesmo, porque quando entramos parecemos assim crianças, né, espirituais, curiosas, e vamos nos preenchendo de todo o conhecimento e vamos amadurecendo dentro da casa espírita. Então é uma escola. A casa espírita para mim é um hospital, porque todos nós somos enfermos, né? Já dizia Jesus. Eu vim para cuidar dos doentes. E doentes da alma, todos nós temos nossas dificuldades, nossas deficiências morais. Então, nós precisamos desse hospital, né? Nós nos beneficiamos com as palestras, nos alimentamos da palavra, né, do Senhor, das doutrinárias. Nós recebemos as energias do passe e também muitos de nós espíritas somos doadores de energia. Então, eu costumo falar que a casa espírita é uma escola, é um hospital, é uma oficina de caridade, né, onde a fraternidade, a cooperação tem que estar em evidência, né? Esse sentimento mesmo fraterno que une a todos os irmãos. E de também olhar com consciência, como você disse, de estarmos sempre cooperando de forma material, porque a casa ela precisa se manter, mas também com o nosso serviço, com o nosso trabalho. Cada um de nós podemos desenvolver uma função dentro da casa espírita, não é? E essa função e qualquer função que a gente realize será importante dentro dessa casa, né? E a gente vai se encontrando no que é que eu posso ajudar. Se você, por exemplo, você que falou que tem essa habilidade da oratória, o que é que você pode oferecer? Qual é o seu talento? Já que você reconhece seu talento da fala, né, através da palavra, você pode oferecer o seu trabalho. Se você percebe, você estudou e percebe que tem essa mediunidade aflorada, que pode doar energia, você vai estudar e vai virar passista, né? Então, cada pessoa na casa espírita vai se encontrando, vai encontrando a sua função, como pode desenvolver suas habilidades mediúnicas. E tem uma frase assim que Jesus nos disse: para você se tornar o maior, seja o menor. Né? Para você, quem quiser ser o maior de todos, que seja aquele que serve, seja humilde no que você faz. Tem uma frase também que eu gosto muito, que eu acho que foi Kardec que escutou, tanto que essa frase é mencionada no livro que a gente estudou, que foi o livro Aconteceu na Casa Espírita, que um dirigente da casa, ele estava pensando em desistir devido à invasão dos espíritos trevosos. Ele estava pensando em desistir da função, no momento de fragilidade. E aí os espíritos de luz aparecem para ele e falam assim: você tem a liberdade de sair, você tem o livre-arbítrio, porque Deus não coloca
a responsabilidade sobre a cabeça de um homem só. Ninguém é insubstituível. Então, todos nós temos esse livre-arbítrio de continuarmos ou não na casa espírita. Em nenhum momento nos é imposto algo, né? Então, eu acho isso muito importante também. Que a doutrina espírita, ela é uma doutrina consoladora, de fato. Estamos ali para aprender, mas também para servir. Com certeza. Exatamente. Você foi muito feliz nas palavras, assim. E pegando um pouquinho o gancho que a gente falou mais cedo, falando agora, já saiu da questão dos tijolos, dos telhados, para falar a questão energética. O centro espírita, ele tem, geralmente, quase sempre, né, um mentor da casa, que isso é um alinhamento com o plano espiritual. Há um planejamento no astral e na Terra, de muito tempo antes de começar a botar os tijolos no lugar da casa. Muita gente não sabe disso, né? Então, se você pega aí Nazaré, você tem a Irmã Sheila, você tem o Cobem Desejo de Menezes, Centro Espírita André Luiz, considerando que esses espíritos também, eles são bicorpóreos, eles podem aparecer em vários lugares, os mensageiros dele, e todos esses centros têm estrutura energética, de astral e proteção. Mas muita gente acha que tanto os da guarda como os guias são nossos, e não são. A casa puxa um pouquinho de diálogo com as sombras, e a Contenção na Casa Espírita também fala. O centro tem que fazer a parte dele, de estar sempre trabalhando, fazendo devidas asepsias energéticas, a prece sincera e verdadeira, sem ego, sem vaidade, fazendo aquele devido filtro energético do passe terapêutico de quem entra e quem sai, porque aquela coisa da oração de entrada e saída justamente para nos proteger de quem está chegando, trazendo aquelas larvas espirituais, digamos assim, né, da rua. Então, aquele momento de relaxamento é um momento de energia. E como é comum a gente falar assim, tem todos os trabalhos que estão sendo feitos lá dentro, o silêncio é uma prece, parece clichê, porque os trabalhos estão continuando, a gente tem que ter disciplina, a gente tem tanto lugar, eu vejo tanta gente conversar em centro espírita em voz alta, você pode estar falando um bar, mas tão como uma igreja, um centro universal, uma Assembleia de Deus, qualquer um que seja, é um lugar de respeito, de falar baixo, ou mesmo não falar, silenciar pela prece, porque os trabalhos continuam. Aí eu peguei 2 estudos de caso aqui, que eu quis trazer uma pimenta nesse acarajé nosso, de muita gente que fala assim, o centro espírita me protege de tudo. A gente costuma dizer que os obsessores ficam do lado de fora, né? Por quê? Se você faz lá, assiste a palestra, toma um passe e sai sendo aquele mesmo que você entrou, o obsessor está esperando para fazer de novo, né? Mas é para não adentrar no assunto obsessão, que é longo. Mas muita gente se engana achando assim. Eu conheço um caso aqui que eu vou citar, de um amigo palestrante, que eu não vou citar o nome, que a gente acabou de fazer uma palestra e foi sequestrado na saída do centro. E ele foi um sequestro relâmpago, levaram o dinheiro dele, levaram o carro. E eu tô rindo aqui no filme porque foi tragicômico. Que no meio lá que deixaram ele no extra, o palestrante chegou assim, ele é muito bem-humorado, espírito, ele fez assim, você pode levar tudo, mas pelo menos deixa as provas na mala que eu vou corrigir ainda. E o ladrão, na época, ele contando na palestra depois, o ladrão fez assim, bora liberar ele aqui. Quer dizer, ele foi sequestrado depois da palestra e teve presença de espírito ainda de coisa. Há pouco tempo em São Paulo também, teve um caso de um assalto e uma pessoa veio desencarnar dentro do centro espírita, no meio de uma palestra. É raro de acontecer isso? Ninguém vai dizer, mas não foi protegida a casa? Sim. As ações continuam, a vigilância do centro, tudo é um conjunto de coisas que não dá para a gente julgar nem apontar o dedo. Mas é raro de acontecer, de passagem. Conta nos dedos, 1, 2, 3 casos que tem assim. Mas não quer dizer que é um lugar de oração. Aí eu lembro também daquele desabamento que teve do telhado de uma igreja no centro de São Paulo, e o pessoal estava orando. Então alguém pode pensar assim, eu estava rezando, por que caiu o telhado? Eu falei, uma coisa tem nada a ver com a outra. Tem a questão sincera, a questão do determinismo para acontecer as coisas. Então, a casa espírita está ali para proteger, mas a gente que entra tem uma responsabilidade em sintonizar para que continue bem antes, durante e na saída até a nossa casa. Por isso que a gente ora para que nosso anjo da guarda, que não é babá, tenha a assessoria necessária, né? Para que a gente volte melhor.
É isso, eu lembrei aqui também de uma situação que um professor lá do centro, do grupo de jovens, o orientador da gente, ele falou um caso engraçado, que eu achei semelhante aos casos que você estava contando. Ele falou assim: a pessoa acaba de tomar passe, assiste a palestra, acaba de tomar passe, e quando sai, fala mal dos outros, por exemplo. Ou então pensa negativo, julga. Eu acabei de tomar passe, tô com energia leve, né? Tô me sentindo mais purificada nas minhas energias, com a vibração mais elevada, mas olho para a pessoa e começo a julgar. Ou então me aborreço com alguma coisa. Aí eu já começo a abrir brechas para negatividade, né? E rebaixo a minha vibração energética. Então, muitas vezes, não precisa nem acontecer assim algo forte, um episódio trágico, mas o nosso pensamento atrai as situações, atrai as energias. Então, se eu estou ali assistindo a palestra, mas não estou concentrada, eu não consigo absorver o conhecimento. Se eu estou ali tomando passe, acho que depois dali eu já estou renovada, já estou iluminada, mas começo a pensar negativo, não adiantou em nada. Né? Então, esse pensamento milagroso, esse pensamento milagroso que nós temos, né? Ah, tomei a água aqui fluidificada. Estou imune, estou protegido até em casa. Exato. Vou andar de relógio, porque eu estava no centro. A vida continua aqui na Terra, né? É, por ilusão, e a gente acaba também colocando a responsabilidade uma responsabilidade muito grande em cima dos espíritos, né? Assim, porque, não, eu tô indo pro centro espírita, tô frequentando, então nada de errado pode acontecer na minha vida. Ou então os irmãos espirituais estão me protegendo, é como se eu me desresponsabilizasse, né, de mim mesma. E não existe isso, né? Como você falou, nós somos responsáveis por todas as situações que nós atraímos para a nossa vida. Somos co-criadores da nossa realidade. Então, a nossa vibração energética depende de nós, claro, né? Do nosso teor, do nosso pensamento, né? Das palavras que nós falamos. Até o silêncio, por exemplo. Você citou aí que em algumas casas espíritas até tem a plaquinha, né? O silêncio é uma prece. Mas depende desse silêncio. Por exemplo, tem gente que está em silêncio, mas o pensamento está ali, acelerado, desconcentrado. Fica no celular, olhando o celular. Pronto. Então, que silêncio é esse, né? Será que nós realmente estamos conectados com os irmãos mais elevados, com a espiritualidade maior? Porque para estarmos conectados a esses irmãos, temos que estar uma vibração elevada, na mesma sintonia que eles. É uma questão de sintonia. Se eu estou em outra sintonia, se eu estou desconcentrada, ou então pensando em preocupações, ou então pensando negativo mesmo, né? Porque nós sabemos que temos essa dificuldade, porque a gente já olha com olhar de julgamento. Tem um relato também engraçado de uma pessoa que eu conheço que me contou assim: Júlia, eu perguntei a um mentor espiritual uma vez, como é que eu faço, irmão, para adiantar meu processo de evolução, para evoluir mais rapidamente, sabe? Aí ele falou assim: tente ficar um mês sem falar mal dos outros. Tente ficar um mês, pelo menos, ou então, se você não conseguir um mês, faça um esforço de ficar uma semana sem falar mal de ninguém. E sem pensar negativo também em relação ao outro. Tente cultivar bons pensamentos e palavras saudáveis, palavras positivas em relação ao outro. E aí ele ficou surpreso com aquela resposta, né? Porque a gente pensa que realmente eu estou estudando, eu estou imune, minha energia está boa, mas para que a gente possa manter essa energia boa, temos que manter bons pensamentos, temos que estar orando e vigiando constantemente. Vigiando nossos pensamentos, vigiando nossas emoções. E a prece é um meio de conexão com a espiritualidade maior, né? De comunicação com o alto. Então é muito importante também, se a gente sentir que estamos passando por dificuldades, né? Sentimentos negativos,
não estamos conseguindo elevar nossa vibração, oremos. Foi bom você ter falado nisso, porque já que a gente está falando um pouquinho de energia e da questão astral, trazendo um pouquinho para o campo da ciência, eu recomendo para quem estiver assistindo um filme, não sei se você já viu, um baseado em fatos reais, chamado Voz do Além. A tradução para o português é um filme baseado no fenômeno das ondas de rádio e eletromagnetismo. É o EFV, que em uma sigla em inglês, que é fenômeno da voz eletrônica. Electronic Voice Phenomenon. E ele capta os sinais de uma pessoa desaparecida através que essas lesões de hoje não tem mais, né? Aquela lesão de tubo. E de rádio, que fica aquele ele pega vozes de espíritos. Isso não é brincadeira, é um laboratório que foi feito, que essas vozes são captadas nas ondas. Então, já que falou do celular e às vezes desligado as pessoas, são as ondas que interferem nos pensamentos, que interferem no trabalho da casa. Verdade. Então, tem toda uma ciência por trás disso, aliada à ciência física terrestre, mas também a ciência mediúnica e metafísica, quântica até, para não dizer, que a gente tem que respeitar. O silêncio é uma prece. Outra coisa que eu lembrei também, enquanto você falava, pessoas que são evidentes, às vezes tomam algum susto. O tema é esse. No centro, assim, não vou entrar ali não, porque tem um índio caboclão ali, 2 metros, tá cheio de cachorro. Ele vê porque é uma proteção do espírito. Aí você pensa assim, o que é cachorro, índio e caboclo fazendo ali? Isso faz parte do universo espírita, do mundo dos espíritos? Mas, porque tem espíritos mais inferiorizados, animalescos, que se assustam com aquele cachorro ideoplasmado. Então ele afugenta o sobreviveiro que quer aprontar em cima de quem quer se ajudar. Não acontece, é normal. Não vai, eu gosto de brincar nas palestras, vá por cento imaginando que você vai ver um cara de Thiago Fragoso, de cabelo cachoquinho, né? De anjinho, não. Você vai ver muito caboclo, índio, preto velho também. Muitos centros que tem proteção sim, e a gente tem que respeitar, porque o preto velho muitas vezes ele vem disfarçado do preto velho, mas na verdade é um médico também sábio, independente da cor, porque o espírito não tem cor, e ele vem ali para, numa questão de humildade, testar teu preconceito, né? Como é que eu vou dar atenção a isso aí? Eu quero ver aqui um Pedro de Menezes, quero ver um Emmanuel, e às vezes esses mesmos espíritos vêm na aparência de alguém mais assim, que vai ser objeto do seu preconceito, para ver se você está sendo sincero. Né? Eu quero até contar uma história sobre isso que você acabou de falar, mas antes, eu quero falar para o pessoal que está assistindo, quando a gente fala de casa espírita, como você já disse, não estamos só nos referindo à estrutura física, né? Mas tem os alicerces espirituais da casa, tem toda uma equipe de trabalhadores da casa que trabalham, né, na espiritualidade, é a dimensão espiritual, é a estrutura espiritual da casa espírita. Então, tem sim pessoas, por exemplo, que ficam na porta da casa, espíritos, né? Espíritos que ficam guardiões na porta da casa, tem uma resistência, tem todo um campo vibratório de resistência que não é qualquer espírito que consegue passar por ali. Então, não é qualquer espírito que consegue entrar na casa espírita por conta desse campo vibratório de resistência, de proteção, né? Que, por exemplo, protege de ataques espirituais, de espíritos trevosos. Tem toda uma equipe operando ali, espiritual. Uma história interessante que você falou do preto velho e do preconceito que as pessoas têm com essas entidades, que são entidades muito sábias e que precisam ser respeitadas, né? Que realizam um trabalho muito bonito, muito sério também, né? E aí, uma mulher, ela estava doente, não sei se você conhece essa história, que é bem conhecida. Ela estava doente... Me lembrei, quero ouvir. Ela foi para a casa espírita para receber a orientação de um médico. Quer dizer, de um médium que estava incorporado, de um médico que iria passar as orientações para ela, né? E aí ele falou, minha senhora, eu acho que ele passou uma receita assim de uma planta, algo medicinal, mas uma medicina natural. Eu não me lembro agora o que foi, mas eu acho que foi algo natural. Foi uma medicina muito natural assim.
E ela não levou a sério o que ele falou. Ela não levou muito a sério. Aí ela chegou numa outra casa e tinha um preto velho, né, falando daquele jeito que eles falam, que eles têm uma linguagem diferente, né? Uma linguagem humilde, tanto que os pretos velhos, eles aparecem muitas vezes quando eles incorporam no médium, o médium fica curvado, né? Os médios ficam curvados. Isso representa muito a humildade desses espíritos. E aí foi um preto velho que falou com ela: minha senhora, tome tal remédio natural que tem em casa, né? Com as especiarias que você encontra em casa, você prepara essa medicação e toma. E ela não levou a sério, porque ele era um preto velho e ela tinha muito preconceito. E aí ela foi em uma outra casa e falaram a mesma coisa para ela, só que agora era um espírito de um médico que não era preto velho e passou a mesma receita para ela. E aí ela falou que iria fazer. Aí ele falou: você não está me reconhecendo, não? Aí ela disse: eu não estou, não, mas já me passaram essa receita antes. Sou eu sou o mesmo espírito, mas naquela casa eu me apresento como preto velho. E aqui eu me apresento como médico Manuel, por exemplo. Aqui eu sou o médico Manuel, mas naquela casa ali eu sou o pai Pedro de Angola. Tá entendendo? É porque eu não me recordo dos detalhes da história. Mas a história é essa, que ela vai para um centro, quando chega lá tem um preto velho, que ele faz esse trabalho de orientação, né, através da medicina natural, porque eles têm o conhecimento das plantas, eles têm o conhecimento da natureza, e ele passa um remédio para ela, ela não leva a sério por causa do próprio preconceito, da discriminação, mas quando ela chega em outro centro, ele se apresenta através de um novo nome, né? Ele se mostra de uma forma diferente para ela. E aí, né, ela leva a sério e se assusta. Poxa, já tinham me passado essa receita antes. Aí ele: sou eu sou o mesmo espírito, só que me apresento de forma diferente, porque os espíritos, eles podem se apresentar como quiserem. Então, não importa o título, não importa, né? Só que por uma questão de dificuldade mesmo de aceitar essas entidades, que são entidades muito sábias, que são entidades que têm um conhecimento ancestral, né? Isso aí eu só queria complementar, na verdade, o que você falou em 2 pontos, né? Que às vezes gera muito dúvida nas pessoas. O Espiritismo, ele tem uma coisa muito séria, que assim, mesmo com toda a receita e a confiabilidade da receita, o Espiritismo aconselha a nunca parar seu tratamento normal que você está tendo, né? Com seu médico, Sim, sim. mesmo que seu médico seja um ortodoxo, um conservador, se você confiar ali, você faz em paralelo, mas não abandone, não acredite naqueles milagreiros, né? Diz assim: vai tomar um chá, você toma seu chá, mas não deixe as orientações do médico tradicional. Se tiver com a terapeuta, uma psicóloga, continue. Se tiver com um psiquiatra, continue. O centro, ele entra com uma terapia complementar, né? Que vai ajudar. Agora, também se você fizer a sua parte. Aí, eu vou aproveitar a deixa aí, que a gente entrou aqui no segundo... Mais 2 textos aqui já, eu estou olhando para o relógio, nós temos mais ou menos 10 minutos. Está muito bom o papo, está muito enriquecedor. Eu vou trazer só uns pontos aqui para o público leigo. O Espiritismo é um só, mas podem ter variações de procedimentos casas, que o próprio ser humano gosta de segregar. Então é muito comum, até o IBGE já botou isso na lista, kardecista. Kardecista, na verdade, não é uma religião. O espiritismo nem é religião, é uma doutrina que tem, digamos, força de religião. Mas essa coisa kardecista é para diferenciar também a questão da mediúnica fechada, com privacidade, que eu sou a favor também, porque muita gente que se impressiona, privacidade do médium, etc. Mas também respeito e frequento também aqueles chamados universalistas. O pessoal chama pejorativamente de branca, né? Os médios fazendo, a questão que às vezes um bando candomblé, que cada um nas suas ações, não cabe julgamento, cada um, né? No cavalo lá, que é o médico, aqui, isso tudo a gente tem que respeitar, as oferendas também, humano.
Mas a casa espírita, em geral, ela tem alguns procedimentos diferentes em relação às técnicas do passe, mas tudo se baseia em Jacob Mello, o passe Mãos de Luz, né? Tem todo. Eu sou mais a favor, digamos assim, não é que eu sou contra o outro. O médium se concentrar, tá ali no canto dele, a pessoa fica assistindo a palestra lá enquanto o tratamento é feito, é uma questão de fé. Mas isso varia muito centro para centro. O que eu quero fazer também aqui, nessa reta final, é que os frequentadores muitas vezes chegam para você, chegam para mim e dizem assim: eu quero ser espírita, mas não me adaptei em nenhum. Geralmente você se adapta às vezes no décimo. Esse décimo às vezes está do outro lado da cidade, mas você se sente bem. Lá de casa eu me senti. É uma questão pessoal, gente. Não é o espiritismo, não é uma questão de adaptação. É que nem igreja. Eu, por exemplo, gosto da igreja. Me sinto bem. Ah, mas Trajano, você não gosta do Bonfim? Gosto. É uma questão de energia. Sim. Agora, eu, para quem conhece Trajano, eu vou para qualquer lugar. Eu vou na Messiânica, já fui para Paramãs e Yogananda, eu vou para o budismo. Tudo que é do bem ajuda. Outra coisa também aqui, que as ações práticas, né? Do centro, exatamente, eles transcendem a crença. Então, na região de quem recebe a doação. Então, a caridade dita que é feita, primeiro para você e para o outro, está acima de qualquer ideologia ou crença, né? Então, outra coisa também administrativa do centro, está sempre registrado na Federação Espírita, porque facilita a localização para quem quer achar. E a cidade de regiões. Então, cuidado com isso, porque às vezes é uma questão burocrática, administrativa, mas facilita. Eu já fui com um centro espírita lá em Abrantes, que era perto do final de linha, lá no campo de futebol, lá no Abrantes. O Waze, através do GPS, me deixou na porta. Era um centro humilde, pequenininho, que apareceu no Waze. Praticamente o carro me levou, né? Assim, então a gente tem que ter fé, que é a nossa parte, que a gente acha, né? Eu queria complementar o que você falou bem no início, sobre esse cuidado de não acrediteis em todos os espíritos. Isso é importante, porque é uma das orientações que tem, né, nas obras básicas de Kardec. Temos o Livro dos Espíritos, temos o Evangelho, e é muito interessante nós estarmos embasados mesmo. E a doutrina já nos oferece o estudo dessas obras, né? Os centros já têm seus grupos de estudo e todo esse acompanhamento. Uma coisa que você falou que eu lembrei do livro que a gente leu, que a gente está usando como embasamento, aconteceu na Casa Espírita, foi uma médium passista que, sob influência negativa, né, ela estava obsediada por conta da própria vaidade de querer ocupar um cargo de destaque. Ela passou a ter essa influência de que ela era uma grande médium curandeira, né? Curandeira, e pediu para o próprio diretor da casa para ser médica cirurgiã, né? Para fazer cirurgia espiritual dentro da casa. E aí ele responde de forma sábia para ela: minha irmã, você tem todo o apoio para você poder praticar a sua mediunidade, mas nós iremos analisar o seu trabalho e peço para que você analise também. Peço que você possa ser humilde, né? Não queira uma posição de destaque e, ao mesmo tempo, você não pode praticar o exercício legal da profissão, porque se você querer fazer alguma cirurgia, algo aqui, nós seremos processados por isso. Isso é um crime. Aí eles alertam a ela isso, e eu acho muito interessante. Mas a obsessão dela estava no nível tão grave que ela acaba saindo da casa e levando os 30 trabalhadores com ela, né? Uma evasão muito grande dentro da casa por conta desse ataque espiritual. Então, um exemplo bem interessante de que nós não devemos acreditar em todos os espíritos, né? Que temos que usar sempre o estudo sério e disciplinado da doutrina, para a gente poder escutar se realmente aquele espírito ele está embasado na doutrina, se realmente nós podemos confiar naquele trabalho. E a equipe espiritual da casa vai alertando, vai dando as orientações. Quando acontece algum caso assim de obsessão, se a casa tiver com a vibração elevada, com certeza já estamos terminando, né? Eu não sei se você já passou por isso, como você é espírita, mas é aquela hora que a moça levanta a plaquinha. Já está no horário.
A gente já Sim. começa a desacelerar aqui para já preparar para o Instagram entrar na zona de risco. O Instagram ele já derrubou gente aí com 57. Mas precisa reconectar de novo. Vamos manter a disciplina daqueles tempo de palestra. Mas desculpe, complemente aí. Mais Não, uns era 2 só minutos, isso vá. mesmo. Era só isso mesmo. É porque você falou Tá, tudo tá sobre a muito bom para passar mediunidade. muito rápido. Sim, tá muito bom o papo, né? Vamos marcar Eu mais, gostaria né? só de dividir esse finalzinho aqui para a gente fazer o encerramento. Tá. A gente falou de ao mesmo tempo, a gente misturou muito casos e práticas, eu acho que ficou bem legal. A gente podia até aprofundar na melhor prática, mas aí eu vou convidar você para uma parte 2 para falar sobre mais as práticas. Mas dentro ainda da estrutura da casa espírita, tudo começa na recepção, passa ali na livraria, que tem os livros que vão lhe ajudar, com a orientação do o responsável pela livraria, está ajudando o centro em cada. Ah, mas eu faço um download gratuito no centro para ajudar o centro, né? Compra um sebo, doe um sebo, movimente essa economia do centro, que é muito importante, do centro que você gosta, que é ajudado. Tem o salão doutrinário, que tem a parte de palestra, tem a mediúnica, a sala de passes, tem o pessoal que está fazendo a sopa lá dentro, ao mesmo tempo, tudo com água fluidificada, gente. Tem a questão da cantina, cada centavo que entra e sai ali, parece que é dinheiro, mas cada centavo que entra, ou doação, doe ao centro coisas quebradas, doe ao centro coisas que é como se fosse para você, porque ele vai pular vida na estrada velha do aeroporto, ele vai para um lugar e faça como se fosse chegar para você. Então, a caridade é uma parceria que faz com instituições, né? O Centro Espírita também ele orienta as práticas do evangelho, atendimento fraterno, que é a recepção, também com psicólogos, estagiários de psicólogos, voluntários de coração. A questão da terapia do passe, se é simples ou tríplice, tudo isso é avaliado. Desculpe a correria. A sessão mediúnica, que é importante, porque o trabalho da casa ele vai além da noite, mas tem a disciplina dos horários de chegar e sair. Tudo isso faz parte da estrutura. A evangelização infanto-juvenil, que é muito importante. Estou só listando aqui para dar aquele gostinho que quero mais para a gente outro dia, né? As doações, as entregas em bom estado, os brechóis. Tudo isso, gente, quem ganha é você, é o centro. Os cursos básicos de aprofundamento em vários horários. Tudo isso faz parte da casa espírita e suas práticas, os seminários, workshops. A torta é fluidificada. E eu estou encerrando minha parte por aqui, agradecendo de coração sua presença. Ficou aquele gostinho enorme, cheirinho, quero mais, e deixo você fazer as considerações finais aí nesse 1 minuto e meio aí, antes que ele me dê o alerta aqui. Desculpe se eu falei Sim. muito. Obrigada também. Achei muito legal o nosso bate-papo. Foi bem interessante mesmo e iremos ter outras oportunidades. E obrigada também a todos que estão nos acompanhando, que entraram para assistir. Muito obrigada. Obrigada pela presença das amigas que eu estou vendo aí. Uma boa noite a todos. A gente vai aprofundar mais aí futuramente, ou eu aqui, ou você fazendo sua live, falar um pouquinho mais de práticas espíritas, detalhar mais elas. Os trabalhos continuam em casa. Tem coisas que não são práticas espíritas, gente, mas são bem-vindas quando é feita de respeito de coração. Por exemplo, não faz parte do espiritismo cultuar imagens, santos, como a Igreja Católica, mas nada impede que em casa você se sinta bem com uma musiquinha agradável, bote seu incenso, que é hindu, que é Sim. budista, mas o centro espírita, geralmente, eu prefiro dar aquela prioridade à imagem de Jesus, ou do mentor da casa, que às vezes fica maior do que Jesus. Pode parecer besteira, não é crítica, não, é o livre-arbítrio, mas eu acho que qualquer centro tem que ter Jesus primeiro, e os mentores da Sim. casa, entendeu? E a gente vai estar sempre assim. Vamos entrar É no isso. coração Tem uma frase. aberto. Tem Diga. uma frase que é Ronaldinho, muito interessante, que fala assim, de nós edificarmos o reino de Deus em nosso coração. Porque o templo, o centro espírita, né? Todos os ensinamentos, ele tem que ser edificado primeiro dentro de nós. Tudo vem de dentro. Então, nós somos representantes do espiritismo. E temos que ser exemplos também, né? Para as outras pessoas, através da caridade e da prática do evangelho. Da prática do evangelho. Eu acho muito interessante isso, de nós podermos colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo.
Pode ir falando aí, porque ele não me deu aqui ainda não, mas daqui a pouco ele vai me avisar aqui 30 segundos, mas você pode fazer suas considerações finais aí. Fique à vontade. Enquanto isso, eu vou botar uma música de fundo aqui enquanto você fala. Pode ir falando. Tá certo, obrigada. Tanto que tem uma frase que Jesus falava naquela época, que as práticas exteriores, né, os dogmas eram muito rígidos e as pessoas, elas eram valorizadas pela aparência, pelo ter. E aí ele falava assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, que possamos fazer a nossa parte mesmo, edificando o reino de Deus em nosso coração, através da nossa vivência diária, né? Porque combater as más tendências, combater os males que existem dentro de nós é um exercício diário, como falou Sócrates no Livro dos Espíritos. Como é que eu posso passar pela Terra sem sofrer as influências do mal, as tentações malignas? E os espíritos respondem sabiamente. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então é olhar para dentro de si e poder colocar ali a sementinha do evangelho e deixar crescer, porque, como Jesus disse, deixar brilhar a vossa luz. A luz já está dentro de nós, só temos que deixar ela brilhar através da caridade. Então, muito obrigada, viu? Aqui ainda. Você está dando para ouvir a música aí do fundo? Eu estou ouvindo a musiquinha bem tranquila aí, de encerramento. Qual é? Vê se você consegue identificar. É a cara de Centro Espírita. É Quanta Luz? É. Não. Ah, pronto, conheço. Só podia ser essa, né? É uma música para a gente encerrar bem, assim. E uma coisa também que me lembrei também, é que a Casa Espírita também é uma conexão, é uma extensão da sua casa, né? Então, quando você faz o evangelho, eu estou viajando, eu estou em algum lugar, você pode se teletransportar mentalmente e se visualizar no centro, na sua casa, fazer o evangelho. Como você falou aí, o pensamento ele chega, né? O pensamento ele se conecta, até porque a Casa Espírita não tem paredes. Você tem que fazer tudo com o seu coração, né? Não se envaideça ou se isente de ajudar. Eu vejo que, só pegando pesado aqui agora um pouquinho, tem muita gente que fica com receio de ajudar, geralmente suicidas, ou tentar, ou como diz, tem um nome novo que a gente fala na área de segurança do trabalho, que os bombeiros usam muito. Então, os bombeiros resgatistas, eles evitam falar o termo suicida, porque é uma posição muito pejorativa e taxativa. Eles chamam o indivíduo de tentante. É um termo técnico que usa para não falar o termo suicida, que é um termo pesado. Então, geralmente, muita gente tem um componente aí, muitas vezes, obsessivo, grave, e geralmente, esse caso de gente que não quis ajudar, porque diz, não, vem para cima de mim. Se você não quiser ajudar diretamente um irmão desse, você, por tabela, você orienta e convence ele aí, sozinho. Vai em uma situação com pessoas, porque eu conheço o caso também de gente que foi praticamente atacada, né? Porque ficou com receio de coisa assim. Mas a gente tem que ter fé, né? Com certeza. Ter fé é muito importante. A fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E ter um olhar de acolhimento para o sofredor, né? Para aquela pessoa que sofre. Quando você me fala sobre o suicida, a nossa sociedade tem um tabu muito grande em relação à morte, ao suicídio, e as pessoas que já tentaram, né, o suicídio ou que estão com essa ideia na cabeça, elas são muito julgadas. Elas são vítimas de preconceito, alvo de preconceito mesmo. Por isso que muitas vezes elas conseguem se matar. Elas se matam porque elas não são escutadas de forma adequada, né? Por exemplo... 20 segundos para fechar a porta na minha cara. Agora 19 segundos. Júlia, muito obrigado por tudo aí, viu? Valeu. Fica com Deus aí. Boa semana a você e a todos. E muito obrigado. Boa semana a todos. Muito obrigada. Obrigada. Valeu. Show de bola mesmo, viu? Obrigado.
Tchau. Obrigada. Tchau.